Olá, eu sou a professora Neide Silva, na disciplina de História da Educação, e vamos agora então para o terceiro vídeo, né, da nossa série, falando agora então sobre a educação nas sociedades antigas, Grécia e Roma. No início da educação, nós vamos ter que essa educação ela vai acontecer num ambiente familiar, né? E aí depois essa educação ela passa a ser pública. Então, por isso que nós vamos ter que a educação, ela não é sinônimo de escola, porque ela pode se dar em diferentes espaços, tá? Só retomando o que nós falamos na aula anterior, as primeiras escolas, elas foram frequentadas pelos filhos da elite, isso tanto no Egito, como na Grécia, como em Roma, como na Mesopotâmia e etc. Bom, Grécia vai assumir, né, vai herdar, vamos colocar assim, alguns objetivos da educação no Egito, como, por exemplo, o objetivo de falar bem, né, e uma outra coisa também que eles vão adotar a prática de punições corporais aos estudantes indisciplinados. No vídeo que eu falo sobre o Egito, né, educação no Egito, eu disse que eles tinham uma educação que um dos objetivos era a obediência. Os alunos que não obedeciam, eles então sofriam punições. Pode parecer uma coisa absurda, mas se nós pensarmos até pouco tempo na história da educação, nós ainda realizávamos punições corporais, como por exemplo, uma levinha, né? Deixar o aluno em pé virado para a parede ou coisas do gênero. Essa educação, né, que aconteceu no Egito, ela vai ser dividida por classes sociais e a Grécia também vai incorporar essa separação, tá? A Grécia, então, né, falando agora especificamente sobre a Grécia, então, ela vai herdar muitos dos objetivos da educação egípcia, porque na Grécia é quando vai surgir as cidades, né, as polis, e o falar, a palavra é um importante instrumento de poder, tá certo? Uma coisa que vai diferenciar da educação no Egito, né, um ponto, vai ser justamente o quê? Que no Egito o estudante não tinha, das maiores preocupações deles não era a escrita, e sim o domínio da fala. No caso da Grécia, eles já vão trabalhar tanto a questão da palavra oral, como também da palavra escrita, tá? Bom, vamos falar um pouquinho aí da divisão de classe social, né? Falando sobre Aristóteles, né? Aristóteles era contra a educação para profissionalização, né? Ele dizia que isso não era digno, né? Esse tipo de profissionalização não era digna de um cidadão. E outra coisa interessante, ele era a favor da escravização e do treinamento do escravo. Então, para ele tinha que ter uma educação voltada para os cidadãos, homens livres, que não fossem estrangeiros, etc., e etc. E outra voltada, então, para os trabalhadores e os escravizados, que seria algo mais instrumental. Agora, uma coisa interessante, né, que apesar de ter essas ideias tão retrógradas, ele já defendia uma educação pública, né? Ele dizia que a educação deveria ser propiciada pelo Estado e não por particulares. Então, resumindo, a educação grega tinha por objetivo a formação do cidadão, tendo um caráter político. Quando Roma conquista a Grécia, ela vai incorporar muito da sua cultura e também o seu modelo de escola, tá bom? Bom, aí agora só algumas curiosidades, né? Os pedagogos, que é o curso de vocês, né? Vão virar pedagogos e pedagogas. Na época da Grécia, geralmente eles eram os escravizados que levavam os estudantes até a escola. Então, eles faziam companhia, né? Levavam até a escola, então eram escravizados. Aí nós tínhamos lá, então, a figura do gramático, que era aquele quem alfabetizava os estudantes, e é interessante que esse gramático ele tinha menos prestígio que os demais mestres, né? O mestre da filosofia, da matemática, etc. Em Roma, a educação, assim como na Grécia, também vai ter, existe um preconceito com relação à educação com a finalidade prática. Uma outra curiosidade, que o primeiro salário oficial pago a um professor foi em Roma. Até então, essa profissão, ela não era remunerada. E também vai ser em Roma, né, que vai surgir a primeira iniciativa a favor dos mestres, a favor dos professores.
Continuamos usando aqui a aranha. Para terminar, eu queria só fazer algumas observações. Então, a gente viu que nesses 3 períodos estudados, nós temos um primeiro período, uma educação difusa, uma educação que não tem segredos, né? Tantos segredos, não é dividida por classe social. Isso se modifica com o aparecimento das sociedades mais complexas. E aí nós vamos ter, então, essa divisão da educação, uma educação voltada para a elite, uma outra educação instrumental e profissionalizante voltada para o povo. Eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre isso, sobre as reformas que estão acontecendo no ensino público, né, no currículo do ensino médio, e que essa divisão ela ainda continua presente na nossa educação. Obrigada e até a próxima.